Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Flamengo, vou fazer uma análise da derrota aí do Flamengo para o Corinthians por 2-1, das repetidas falhas aí com e sem bola que resultam na derrota no Brasileirão. Aí o Flamengo que parece que não tem técnico aí, né, que nunca corrige essas falhas e sempre insiste nos mesmos jogadores. Davi Luiz hoje entregou o Flamengo e Tite não faz nada, não está sabendo comandar o Flamengo. Já está mais do que na hora do que demitir esse técnico e pegar outro aí, galera. Então vamos falar aí das falhas do Flamengo, aí Flamengo que perde para o Corinthians em jogo que abusou dos erros de passe do meio para frente, além da desorganização e descontração aí da defesa, uma defesa aí que não acha nada, galera, uma defesa terrível, né? Então o Flamengo fez mais um jogo aí com desempenho muito abaixo, né? Então repetiu aqueles erros do passado e deixou a Neoquímica Arena com derrota por 2-1 para o Corinthians. A equipe do Flamengo aí pouco construiu com a bola no pé. Apresentou aí um sistema defensivo repleto de falhas e vê os rivais abrirem distância no topo do Brasileirão aí. Vamos ver aí com os novos reforços aí do Flamengo, né? Lembrando que o Carlos Alcaraz foi expulso aí no final da partida em uma confusão generalizada, né? Então, o Flamengo aí pagou por mais um jogo em que teve dificuldade para manter a posse de bola, no meio e no ataque. É aquela bola do goleiro para a zaga, da zaga para o goleiro e não sai daí, não tem uma ligação, né? Então, muito pela saída praticamente nula aí da equipe, né? Então, e muitos erros de passe. O Flamengo apresentou intensidade inferior ao adversário, que conseguiu transformar a partida em um jogo de muitas disputas físicas e levou vantagem ao acelerar os ataques contra a defesa sempre desorganizada e mal treinada, sem treinar, né? Praticamente o Davi Luiz não tem mais condições de vestir a camisa do Flamengo aí, né? Os 2 gols nas costas dele aí, e o Tite, então também, se o técnico insiste nisso aí, é porque ele também não tem mais condições de dirigir a equipe do Flamengo. Essa é a nossa visão aí. Então, boa sorte para ele, né? Passando a insistência aí, né, em bolas longas, aquela bolinha lá que vai pro ataque sempre acaba para a defesa do adversário, né, aquelas bolas longas que deu pouquíssimos resultados, enquanto aí as constantes falhas defensivas permitiram aí muitas chances ao rival. O Davi Luiz falhou ao tentar interceptar passe e deixou o Yuri Alberto livre aí para dar assistência para Thales Magno. Esse foi o primeiro gol do Corinthians, e uma falha gritante, né? Então o time do Flamengo acertou somente 81 passes de 118 tentativas no terço final de campo aí no ataque. Aproveitamento baixíssimo de 69% de uma equipe que não treina. É uma equipe amadora. Assim nós vimos o Flamengo, né? Chegou, veste a camisa e vai jogar. É assim que a gente vê o Flamengo hoje, né? E que explica isso a somente 2 chances claras aí de gol criadas em 90 minutos, né? Uma derrota merecida do Flamengo, galera. Vamos falar assim. Então na segunda etapa aí, vamos falar da segunda etapa aí que foi mais fracasso ainda, né? Passe de Garo, que passou pelo zagueiro e por Varela, nas costas de Davi Luiz, no terço final do campo, aproveitamento baixíssimo aí de 69%, que explica somente as 2 chances claras de gol criadas em 90 minutos aí, né? Então falando aí na segunda etapa, aí o passe de Garo que passou pelo zagueiro, né, por Davi Luiz e Guilherme Varela, né? Como se não representasse qualquer perigo, galera. Então, e foi assim que Romero saiu livre contra Rossi e marcou o gol que significou a derrota do Flamengo, né? A defesa simplesmente parou e deixou o jogador aí do Corinthians fazer o gol, né? Então, com o resultado, o Flamengo segue com 44 pontos na 4ª colocação do Brasileirão e a equipe vê a vantagem do Botafogo aumentar para 6 pontos. E ainda que vença o jogo atrasado, precisará de outro resultado para ultrapassar o rival. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está difícil, galera. Então aí, fazendo uma análise deste jogo, né? O jogo em ritmo intenso e com disputa de posse de bola no setor do meio de campo. Em um desses lances aí, Pulgar fez falta dura aí no meio campo e na cobrança Félix Torres marcou de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento claro. Aí o jogo
voltou ao cenário anterior, né? 0-0, né? O Flamengo já deveria ter tomado esse gol ali nesse lance. Falha de novo, né? O time não treina, leva gol de cabeça toda hora. Entretanto, aí foi o time paulista que levou vantagem e conseguiu ameaçar mais a área do Flamengo em velocidade, né? Então, sem a saída de bola, o Flamengo tentou acionar o ataque com as ligações diretas aí naquela estupidez, né? Em jogo mais longo, né? E ainda que tenha criado aí boas chances com Bruno Henrique aos 16 minutos, a dificuldade em reter a bola no meio e trocar passes aí facilitaram os contra-ataques corintianos contra uma defesa desorganizada, né? Em uma das poucas vezes aí que conseguiu colocar a bola no chão, levou o perigo. Exemplo foi o ótimo passe de Léo Ortiz para Gerson, que foi travado na hora da finalização já dentro da área, mas ainda muito pouco para o Flamengo em 20 minutos de jogo. Praticamente no primeiro tempo o Flamengo só marcou aquele gol de pênalti, né? E ficou pior ao sofrer o gol ainda no lance seguinte, né? Então, a defesa mais uma vez perdida, né? Falha individual de Davi Luiz, que não tem mais condições de jogar no Flamengo, me desculpe, né? Ao tentar interceptar passe, Yuri Alberto ficou livre aí para cruzar, para Thales Magno abrir o placar. E esse gol sofrido aí, galera, então eu vou falar sobre isso, né? Parece ter, enfim, aumentado aí o ímpeto rubro-negro, que chegou ao empate quase no lance seguinte. O José Martínez interceptou aí cruzamento com o braço e o VAR recomendou revisão e Pedro marcou na cobrança aí de pênaltis, né? O juiz marcou o pênalti. Então, ainda que melhor com a posse de bola, o Flamengo seguiu com muitas dificuldades para criar lances de perigo e principalmente controlar o ritmo de jogo. Os espaços na defesa, né? As entrelinhas entre a defesa e o meio-ataque são muito longas, fica aquele buraco no meio-campo, né? Então, os espaços da defesa continuaram presentes e foram caminhos para o Corinthians chegar ao gol de Rossi, né? Então, aí em primeiro tempo aí de muita disputa e pouca técnica, o Flamengo teve pequenos vislumbres de um bom jogo aí ao colocar a bola no chão. Mas ainda assim foi o Corinthians, né, que levou mais perigo, né? E o 1-1 foi um bom resultado aí antes do intervalo, pelo que o Flamengo apresentou em campo, né? Falando sobre o segundo tempo aí, né? Mas nada mudou no segundo tempo. Então quer dizer que o Flamengo não tem nem o dedo do técnico mais, né? O técnico é neutro, ele não modifica a equipe. O jogo aí de transição se mostrou muito mais favorável ao Corinthians na primeira etapa e se manteve aí no início dos 45 minutos finais, sem controle, errando passes do meio-campo e com constantes falhas na defesa. Assim foi o Flamengo. O Flamengo fazia o segundo gol do rival parecer questão de tempo. A gente via que ia sair o gol, né? E se confirmou, né? Isso se confirmou. E Garro, que fez passe em profundidade e a bola passou entre Davi Luiz, que falhou novamente, e o Varela também ficou comendo moscas, como se não representasse qualquer perigo, né? Eles pararam, não interceptaram o lance. Foi então que Romero aproveitou mais um momento de descontração aí da defesa para ampliar o placar. Então a necessidade rubro-negra de pontuar e o desejo do Corinthians de manter o resultado contribuiu para um maior volume ofensivo do Flamengo entre os 30 e os 40 minutos, mas ainda longe daquele jogo coletivo, né, necessário para criar as oportunidades de gol. Mais um jogo de pouca criatividade e intensidade resultou na derrota, né, uma derrota merecida. A quarta rodada sem vitória dos últimos 5 jogos. Aí o Flamengo só venceu uma dos últimos 4 jogos pelo Brasileirão, né? Está muito mal, né, o Flamengo com esse técnico aí, né? Então vai fazer o quê, né? Então, o Flamengo que teve, né? Agora o Flamengo terá uma pausa aí, né? Falando dessa pausa do calendário aí devido à data FIFA. Então será a data FIFA de setembro. Com isso, o próximo compromisso do Mais Querido é no dia 12 de setembro, quando o Flamengo reencontra o Bahia pelo jogo de volta aí das quartas de final da Copa do Brasil. E por fim, aí a partida entre Flamengo e Bahia acontece a partir das 21h45, horário de Brasília, no Maracanã. Lembrando que no primeiro embate, na Arena Fonte Nova, o Flamengo venceu o jogo de ida aí na Copa do Brasil por 1-0 e chega em vantagem para o jogo aí no Maracanã, né? Então, o Flamengo aí que houve uma confusão, né,
no segundo tempo aí, né? Então, né, falando sobre isso, né, com o jogo já nos acréscimos, falando daquela confusão que houve muitas expulsões, vou falar da expulsão, né, do estreante Carlos Alcaraz aí, né? Então, com o jogo já nos acréscimos aí, então o Yuri Alberto foi expulso após dura entrada em Wesley. Revoltado, o jogador do Corinthians iniciou uma confusão que ficou generalizada nos gramados da Neoquímica Arena. Então, após revisar aí a briga no VAR, o árbitro Ramon Abate Abel também mostrou vermelho para o estreante Carlos Alcaraz do Flamengo e Kaká do Corinthians, né? Então o Flamengo que não conseguiu impor o ritmo de jogo, né? Então o Flamengo viu o Corinthians vencer dentro da Neoquímica Arena e com a derrota a equipe fica com os 44 pontos, 6 a menos que o líder Botafogo, né? Cada vez mais distante aí da ponta da tabela, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.